Olá, estamos aqui hoje com mais um Agricultura do Zero e hoje eu vim conversar sobre um assunto muito importante que é um dos principais pontos para quem é do agro, para quem quer começar, para quem quer começar uma sucessão ou quer empreender nesse negócio, quem já está na atividade também, que é a parte financeira, que é um dos pontos mais importantes, até porque o agronegócio, todos nós sabemos, é uma atividade que envolve custos muito altos. E aí, para falar um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas para nós, eu vim falar hoje com o Rafael Fisch, que é gerente do Sicredi aqui de Mineiros, Goiás, e ele vai contar alguns pontos importantes, responder algumas dúvidas para esclarecer para vocês. Obrigada, Rafael, por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim estar aqui entrevistando você, e eu queria que você começasse primeiro falando um pouquinho sobre a agência, sobre o Sicredi. Nós sabemos que o Sicredi é uma cooperativa que se preocupa muito com o agronegócio, com o agropecuarista, tem um olhar assim voltado para ele, um cuidado com esse ramo, com essa atividade. Como que é a agência hoje? Ela é específica para o agro? Como que surgiu? Você podia falar um pouquinho para a gente? Bom dia, Adriana. Bom dia aos internautas da Agricultura do Zero, né? Uma satisfação muito grande estar aqui, é um prazer a gente estar falando sobre o agronegócio, algo que me encanta, né? E falando um pouco sobre o Sicredi começou lá em 1903, em Nova Petrópolis, com esse intuito, né? Com essa necessidade de se fomentar a parte agro daquela região. E diante disso, ele veio galgando, né, seus espaços e chegou num momento, hoje, na atual conjuntura, onde está presente praticamente em todo o território nacional, né? Há pouco tempo a gente startou ao estado de Minas, né, que era um estado que a gente que não estava, e assim vem de uma certa forma fazendo agregando, né, valor e renda à sociedade. Vejo que cada vez mais as instituições e nós, o Sicredi, nós precisamos trabalhar com mais créditos saudáveis, né? Créditos sustentáveis. Por quê? Porque a necessidade de crédito ela nunca vai acabar, né? Ela vai, na verdade, aumentar, né? Eu costumo dizer que hoje nós não temos falta de recurso, nós temos falta de projeto, falta de bons projetos, para que se tenha claro a execução, o porquê, como, quando e quem que vai estar fazendo. Então essa é uma necessidade que eu vejo que o setor, então todos os outros também têm essa necessidade de bons projetos. Quando a gente vai falando da parte financeira, tange toda a comunidade como um todo, né? Por quê? Porque a educação financeira, ela nos pega muitas vezes numa situação indigesta. Por quê? Porque se eu não planejo, se eu não penso no meu futuro, eu não consigo realizar ele, né? Eu preciso formar ele dia a dia para chegar naquela situação. E a atividade agrícola, como a pecuária, ela é uma atividade que necessita de muito planejamento, tanto para execução, né, como para o desenvolvimento dela mesmo. Então, a parte financeira entra do começo ao fim. Só que tem alguns pontos que não depende do Rafael, não depende da Adriana, não depende da fazenda, né? São situações alheias, são situações que mexem com bolsa, situações que mexem com necessidades fora, e esses gargalos a gente não consegue blindar. Como que a gente pode fazer? Uma melhoria porteira para dentro, né? Que é dentro de casa. E dentro de casa tem uma necessidade de se planejar, de se colocar no papel e acompanhar aquilo, né? A gente costuma falar que só ganha dinheiro quem tem, mas a gente esquece que eu preciso tirar um tempo para investir para que amanhã eu possa ter, né? Nunca vai acabar essa necessidade assim, só hoje tem um bom negócio, todo dia vai ter um bom negócio. Mas vai estar mais propício para aquela pessoa que tem o recurso, o capital, né? Uhum. E esse é o ponto que a educação financeira vem ajudando e muito. E aí esse é o ponto onde o Sicredi vem
contribuindo com essa educação. Por quê? Nós não queremos fornecer crédito somente naquelas créditos onde a taxa é mais elevada. Não é sustentável para a instituição, não é o que o Sicredi preza. O Sicredi preza em cima de uma liberação saudável, uma liberação sustentável, onde tenha um ganho justo, né, para os dois lados. Não adianta a gente fazer um negócio e amanhã? A gente precisa de mais negócio. Eu costumo brincar que o difícil não é vender uma vez, o difícil é vender várias vezes, né? Onde você consiga mostrar para o seu associado que você está sendo justo com ele, que você está preocupado com a atividade dele, e essas são as preocupações que o Sicredi tem. Quando nós começamos a comentar, ainda mais você trazendo esse tema, é o fato assim, a gente está vendo bastante sucessão, a gente está pegando pessoas trocando, né? Pessoas que estão entrando na atividade agora. E para essa pessoa que está iniciando, ela precisa sim planejar o que é que ela quer fazer, o que é que ela precisa fazer de médio, longo prazo, né? E ir afim, caminhando aos poucos. O que ela precisa? A primórdio, né? Ela precisa ter uma conta. O que ela precisa para ter essa conta? Ela vai ter que ter os documentos pessoais dela em ordem, os documentos da fazenda em ordem. Quais são esses documentos? São matrícula, né? São CND, são CCIR, ECAR. Esse documento da propriedade eu preciso estar com ele redondo, pronto. Meus documentos da pessoa física, CPF, RG, comprovante de endereço, é o último imposto de renda, né? Por quê? Esses documentos vão startar o início da atividade, o início, né, do relacionamento. Após esse relacionamento, ele começar a pôr em prática aquele planejamento que ele pôs, assim, o que eu vou produzir? Eu vou produzir soja? Eu vou produzir milho? Eu vou mexer com gado? O que eu vou fazer? E em cima disso ele começar a elaborar seu limite técnico. Como que eu elaboro? Eu procuro um profissional, né, um agrônomo, eu vou com esse profissional e a gente começa a bancar. Eu vou plantar tantos hectares desse produto, tantos hectares dessa cultura, e assim vai se formando esse limite. Ao passo que, quando ele vem para a instituição financeira, ele já tem a necessidade que ele vai utilizar, né? Sendo para produto, tempo, prazo. E nós, na instituição financeira, começamos a analisar as situações como um todo. Como que é a área onde ele vai plantar, como que é as questões de garantia, que é outro ponto que ele vai ter que pensar nessa situação também. Como é que vai ser a questão dos pagamentos, né? Como é que está a minha saúde para o pagamento? E aí volta lá na educação, lá na educação financeira, naquele planejamento. Por quê? Eu não posso simplesmente apostar numa cultura e se der errado, né? Como que está meu planejamento financeiro para aquela situação? Essas coisas é que começa a desenhar aquele bom projeto. Por quê? Porque se porventura a gente sabe que existe instabilidade climática, né? Um ano é El Niño, outro ano é Laninha, assim vai mudando. Então eu preciso ter de contrapartida algo que me blinde com relação a isso. Hoje o sistema projetou seguros de safra, né, para que faça isso, mas essa é uma situação que eu vejo que ainda a atividade e o produtor ele precisa estar resguardado porteira para dentro, que é o quê? É uma reserva financeira, né? Muitos produtores, seja eles pequenos ou grandes, não fazem investimento guardando recurso falando que tem pouco dinheiro. E muitos produtores que são grandes não fazem falando que tem muito, né? Mas chega ao passo que acontece algo em descontratempo, vem uma situação desfavorável, onde se tivesse o dinheiro, teria feito, né? A gente acha que pouco investimento é contratempo, mas na verdade o grande contratempo é quando eu não trabalho com o tempo, eu não planejo a 5, a 10, a 15, né? A gente vê outras culturas, né? Outros países trabalhando muito mais forte com isso. Qual que é a minha projeção para 5 anos? Qual que é a minha projeção para 10 anos? E isso é que muda o jogo. Quando nós vamos partindo para a parte do agronegócio, eu não vejo uma atividade mais rentável que essa, muito rentável.
mas uma atividade totalmente de risco, né? É uma atividade onde que todo o patrimônio da pessoa está a céu aberto, né? Com risco de chuva em excesso, com risco de fogo, com risco de vento, né? Com risco de falta de chuva, né? E essas condições são situações que não é todo mundo que tem essa disposição para esses riscos. Só que se eu tenho a disposição para correr todos esses riscos, o que eu posso fazer para me blindar, né? E esse é o passo que eu vejo como o grande calcanhar dessa atividade, né? É o que eu posso fazer dentro da propriedade para que eu possa me blindar. E me vendo para a minha área é o que? Eu fazer reservas financeiras. Muitas vezes, existem alguns produtores que apostam em reserva financeira investindo em outra cultura, né? É comum a gente ver comentário de agricultores que falam que está fazendo a poupança no gado, né? É uma situação? É comum a gente olhar para trás e ver os nossos pais falando assim, não coloque todos os ovos numa sacola só, ela pode arrebentar, né? E essa é uma situação bastante inteligente, mas eu tenho que ter muito bem arquitetado isso. Eu não posso fazer, não, minha poupança é no gado. E se quando eu for vender esse gado, a arroba não estiver bacana? Então, diversifica. Coloca em outra cultura, em outra atividade, mas guarda uma reserva daquele valor e deixa em espécie. Porque, por mais que a situação seja adversa, dinheiro sempre vai ser dinheiro. Aí eu não vou ser mais aquela pessoa que não tem o dinheiro. Eu começo a ter o dinheiro, né? E começo a ganhar. Tem patrimônio e não tem dinheiro. Exatamente. Então, são situações que para quem deseja ingressar na atividade é muito interessante ter isso bem claro. A educação de saber onde eu estou gastando, saber no que eu estou guardando e para que eu quero guardar. E outra forma também é trabalhar dentro da porteira com bastante assertividade em cima de cultura, né? Em cima de correção de solo, em cima de maquinário, né? Por quê? Porque são umas coisas vão puxando a outra, né? Se porventura ele faz o seu plantio e não aproveita certo a janela, ele tem problema, né? Porventura ele não aproveita certo a janela de colheita, ele também tem problema. E hoje a instituição financeira ela vem concedendo os produtos para custear, né? Que ele vai custear toda a atividade dele, né? Seja ele com animais, seja ele com grãos, né? Fazer o custeio. Ele tem a possibilidade de fazer comercialização, é o quê? Eu vendi meu gado, eu quero antecipar minha NPR, essa é uma outra modalidade que tem condições de ser feita. Eu estou com o meu grão, mas eu quero segurar meu grão, porque ele não está com o preço que eu estava desejando. É uma situação que a gente pode fazer também para essa comercialização. E a parte do investimento, né? E aí o investimento ele entra como eu preciso melhorar meu solo, né? Eu preciso corrigir meu solo, isso entra como um investimento. Aí tem linhas como ABC e outras linhas para fazer essa correção. Eu preciso melhorar meu plantel de máquina, entra também como investimento. Eu preciso melhorar o meu barracão, minha pocilga, ele também entra como investimento, né? Até o caso de cerca, né? Ele consegue fazer esse financiamento como investimento. E aí essas disponibilidades de crédito rurais, como você falou, custeio, comercialização ou investimento, vai depender da necessidade de cada agropecuarista, de qual momento, não, estou começando, então talvez vai ser mais investimento, ou não, eu preciso custear. Então isso vai depender muito da fase do momento de cada um. Correto. Porque assim, se eu já tenho a minha área plantada, né, eu vou ter necessidade de talvez o custeio, né, para manter, né. Se eu não tenho a minha área plantada, muitas vezes eu vou ter necessidade de um investimento, né. Pode ser para plantar, pode ser para corrigir. Mas eu estou com a minha atividade plantada, eu não preciso do custeio, mas eu estou querendo segurar meu produto, então eu vou ter necessidade de comercialização. E essas são linhas que hoje as instituições possuem, o Sicredi possui, para estar agregando, né? E um ponto interessante disso é
volta aos projetos. Porque a necessidade do projeto é muito grande, né? São várias linhas que trabalham com o projeto, e esses projetos muitas das vezes não vêm com uma qualidade que você pode pegar ele e imediatamente já contratar. Muitas vezes tem que fazer várias ressalvas, várias situações, e esse é um ponto que eu vejo que é de suma importância. O interessado, que seja o produtor ou a produtora rural, ele está a par da atividade e acompanhar, porque estão erros que muitas vezes pode ser corrigido e se ganha tempo, né? Porque o dinheiro, ele depende do momento, ele é vantagem, depende do momento, ele é desvantagem. Se eu consigo pegar um recurso na época certa, na janela certa, eu consigo fazer o rendimento melhor. Por quê? Eu compro com um desconto, né? Eu posso antecipar alguma compra. Muitas vezes, quando eu pego esse dinheiro passado da janela, eu tenho N situações, porque meu vizinho comprou mais barato que eu, porque o dinheiro saiu no momento certo. E essas situações começam a acontecer assim, mas então por que não saiu na hora? O projeto não estava pronto. Aí, uma outra situação que inviabiliza, assim, CAR, CCIR, ITR, que são situações que a atividade precisa, mas eu não tenho. Faltou pagar uma guia, eu deixei, e aí isso vai virando bola. Quando chega no momento que você precisa, você tem que destravar tudo aqueles outros para liberar seu projeto. Quem que sai perdendo? O produtor. Porque o dinheiro não foi disponibilizado naquele momento. Então, assim, não tem condições de se ficar dando muito jeitinho, né? E esse é um outro ponto que o brasileiro tem. Qual que é o jeitinho que nós temos que fazer? Precisa ser feito, eu tenho que fazer. Por quê? Porque vai chegar no momento que isso vai ser problema. Nós temos, é comum ainda, a gente vê dentro da atividade do agronegócio, muitas pessoas que já estão na atividade há um certo ano, um certo tempo, e as matrículas ainda estão no nome dos pais, nem de uma certa forma foi transferido. Vai chegar num ponto que isso vai gerar um estrangulamento, porque eu não vou ter mais aqueles documentos, eu tenho que correr atrás desse para fazer a transferência para esse, e quanto mais eu espero, mais difícil vai ficando, né? Mais enrolado vai ficando a coisa. Mais burocrático. E eu vejo que quem sai perdendo é a atividade. Por quê? Porque a instituição, para nós, a gente ganha recurso, ganha dinheiro, quanto mais rápido colocar o crédito, né? Quanto mais rápido a gente empresta, mais rápido Adriano começa a nos pagar juros, e é o ciclo virtuoso. Então nós também não temos o interesse na enrola, na demora, mas muitas vezes, na grande maioria, está travado naquele projeto, que ele não está pronto, ele está faltando uma CND, ele está faltando um CAR, ele está faltando um CCIR, ele está faltando uma certidão de matrícula, e aí essas coisinhas pequenas travam talvez um projeto que pode ser de 10, de 50, de 100, de 1 milhão. E aí, assim, quanto custa isso, né? Você poder comprar seu adubo com uma época certa, com um preço mais justo, ou você comprar ele numa época com um custo mais caro, né? Então essas são situações que eu vejo que nós precisamos como um todo. Nós, instituição financeira, vocês como a parte do agro, se envolver e cada um fala assim, não, peraí, eu vou cuidar dessa minha documentação que ele vai ser necessário. E como você falou, talvez isso é um pouco da questão cultural, né, do brasileiro, de ir deixando tudo para a última hora, assim como você falou a questão da educação financeira, que eu acho que é um ponto muito importante. Foi algo que muitas vezes nossos pais não tiveram, por isso não foi passado, as escolas agora estão começando a investir nisso. É uma preocupação de vocês. Vocês possuem algum projeto que incentiva essa educação financeira, que eu acho que é importante começar lá na infância, né? Desde pequenininho, entendendo a importância do dinheiro, o valor de cada coisa. Tem algum projeto nesse sentido para incentivar isso? Para quem quer entender, né? Muitas vezes as pessoas têm ainda tem-se muito a questão de investir somente na poupança, por não ter conhecimento de outras aplicações, talvez até mais rentáveis. Vocês têm algum projeto nesse sentido aqui? Temos. É muito rica a sua pergunta, Adriane, porque nós identificamos assim, para nós,
na nossa faixa etária, muitas vezes você falar é mais difícil a mudança, né? Porque já tem uma história construída, um hábito de consumo pronto, é mais difícil a mudança do que a gente pegar com aqueles ser humaninhos, né? Nós pegar com os nossos jovens, nossas crianças, onde eles estão formando, né? Então, pensando nisso, o Sistema Sicredi fez uma parceria com o Maurício de Souza, onde ele está com a educação financeira, com o Gibi Turma da Mônica, né? Trabalhando bem no início, né? Até a primeiro Gibi, ele vem falando assim, de onde vem o dinheiro? E aí ele tem uma situação tão interessante que entre um diálogo, eles falam assim, quando meu pai precisa de dinheiro, ele vai no caixa eletrônico e saca. E aí o vendedor de picolé, ele fala assim, mas não é assim, alguém teve que colocar esse dinheiro lá dentro. E é bem esse fato, porque nós, para essas crianças, eles identificam que se eu preciso de dinheiro, eu vou no caixa. Mas quem que pôs lá dentro, né? Quem que acreditou esse dinheiro para mim, para que eles estejam? Outro ponto também que a gente vem observando, e aí nós como os pais precisamos estar atacando, assim, as nossas crianças, elas estão tendo o imediatismo muito aflorado, né? Eles estão no YouTube, eles querem ver um outro vídeo, ele só sai daquele e entra no outro, né? O celular, o tablet dele ou o celular dele acabou a bateria, ele vai na mãe e pega, né? E isso gera o imediatismo. Então nós estamos vindo atacando essa situação, mostrando para eles que precisamos sim pensar no futuro, precisamos sim programar, precisamos sim guardar dinheiro, né? E aí a guarda, você falou muito bem, assim, hoje nós possuímos como investimentos N produtos, nós possuímos poupança, nós possuímos renda fixa, nós possuímos renda variável, né? Fundo de investimento, e esses perfis, esses produtos, eles têm muito a ver com o perfil, né? Qual que é o perfil da Adriane? Hoje é comum a gente ser abordado e falar assim, qual que é o melhor investimento para mim? Qual que, na sua ponto de vista, é um bom investimento para mim investir agora? E essa é uma situação que é muito difícil você responder nesse contexto. Por quê? Se a gente for fazer uma entrevista com a Adriana e identificar o perfil, eu garanto que o perfil dela pode ser diferente do meu, ou igual. Por quê? Porque tem uma trajetória, tem uma história que levou aquilo, né? Mas o primeiro passo é a gente identificar esse perfil. Hoje nós temos o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. O que é isso? Esse perfil não tem um melhor que o outro, tem o meu, né? Que é melhor para mim. O que é melhor para mim? Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tenho, porventura, um perfil conservador, aí eu vou lá e faço um investimento em bolsa, que é totalmente agressivo, e de repente a bolsa acontece um contratempo e dá um resultado negativo. Eu que tenho o perfil conservador vou ficar louco. Para onde que eu vou ir? Se eu tenho o perfil agressivo e eu faço investimento em poupança, eu vou falar, não, mas isso aqui não está rendendo nada, né? Então eu preciso identificar qual que é o perfil. Qual que é o perfil daquela pessoa que está buscando e o mais importante, para quê? Né? Hoje nós temos necessidades assim. A gente tem necessidade de compra de carro, a gente tem necessidade de compra de casa, a gente tem necessidade de passeio, de investimento, de negócio futuro, né? De previdência, de aposentadoria. Então, assim, nós temos N situações que nós precisamos deixar claro o que eu quero. E, em cima disso, a gente vai fazendo os investimentos mais adequados àquele perfil. Um exemplo, se a pessoa tem necessidade de comprar um carro, esse investimento, muitas vezes, ela pode trabalhar com 24 meses, 36 meses, e assim ela vai planejando a sua compra, né? Não quer dizer que ela não possa financiar, ela pode financiar, mas se ela pode planejar, para que pagar juro? Né? Para que eu fazer essa situação de pagar o juro e eu não fiz o meu planejamento? Né? Então pode ser que eu ia comprar um carro de 50, mas eu financiei 30, eu financiei 20, eu deixei de pagar juro, né? E esse dinheiro vai ficar no meu bolso, né? Aí a gente volta para aquela situação onde ganha dinheiro quem tem dinheiro. E essa construção
do perfil vai nos colocando qual o produto adequado à sua necessidade. E é aí que volta. Qual que é o melhor? O melhor é o que me agrada, o que melhor é que me faz bem, né? Que me coloca em conjunto com o meu objetivo. E quando nós vamos falando da educação financeira, um grande trunfo é a gente trabalhar com o tempo. Por quê? Se eu pegar hoje e colocar que eu preciso fazer um investimento de R$12.000 e eu tenho 24 meses para mim balizar para isso, eu posso colocar R$500 ao mês, né? Que ele vai fechar nesses 24 meses. Então, muitas vezes não é o valor, na grande maioria não é o valor, é o tempo. Eu deixo para pensar naquela situação só naquele dia. Eu não me planejei. E aí volta ao início da conversa. Eu vou entrar na atividade? Vou. Quando que eu quero entrar na atividade? Eu quero entrar hoje? Eu quero entrar amanhã? Eu quero entrar daqui 10 anos? Então, daqui 10 anos. Então, eu estou me planejando, acho que vai ter uma troca das cadeiras na minha família e eu vou entrar. Então, eu vou começar a me planejar para isso. E muitas vezes, o meu pai não teve essa situação de falar, não, vem cá que você vai precisar fazer isso. A gente vê que famílias que tiveram isso estão muito bem. Mas essa é uma situação que eu posso sim colocar em prática no meu dia a dia, né? No meu hoje. E esse ponto eu vejo que é da educação financeira o mais importante, que é o planejamento. O que eu tenho de interesse e qual o tempo que eu posso fazer. E dentro disso que você colocou também da sucessão, até nós falamos antes de começar a gravar aqui, nós conversamos um pouquinho. E você citou aqui, né, que o agronegócio, a agricultura é uma empresa a céu aberto. Uhum. É muito rentável, mas também muitos riscos, questões que não estão no controle, né, ali a céu aberto. Você identifica que existe um perfil padrão para as pessoas que seguem essa atividade, que tem mais adaptabilidade para a questão dos riscos, como nós íamos falar, né? Tem toda a questão também econômica, além do tempo, questão de mercado, e envolve muitas coisas. Você identifica um perfil ou você acha que qualquer pessoa que simpatize com o agro, que goste, consegue ingressar na atividade? Como que você vê isso? Eu vendo assim, lendo, né? Buscando conhecimento, a gente vai vendo que existem dois tipos de pessoas que se dão muito bem em qualquer atividade. É aquela pessoa que ama o que faz ou aquela pessoa que aprende a gostar do que faz, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que ama o que faz é aquela que vem de berço, é aquela que traz, né, toda essa atmosfera de qualquer atividade, seja ele do agro, seja ele do comércio, do empreendedorismo. Ele traz isso vendo pais, vendo familiares, ele traz isso, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Esse é meu plano A, meu plano B, meu plano C e o negócio vai dar certo. E outras pessoas é aquela que muitas vezes herdou aquela situação, não era o plano A dela, mas ela começou a ver que aquela atividade desempenha uma situação diferente com lucro. E aí ela começa a se apaixonar por aquilo. Mas de fato se apaixonar, se envolver e não simplesmente pela cifra, né? Que a atividade do agro é uma atividade que gera muitas cifras, né? Até por causa dos volumes, né? Dos valores agregados. Mas eu identifico que a pessoa, para ter esse sucesso, ela precisa ter no seu DNA essa vontade de querer aprender e vontade de fazer com que isso dê certo. Seja ela que trouxe de berço ou seja ela que esteja ingressando, mas ela precisa estar apaixonada por aquilo que faz. Porque eu vejo que em qualquer situação o dinheiro passa a ser consequência. Né? Eu vejo que as pessoas que colocam o dinheiro como objetivo, muitas vezes ele corre muito mais que eles, né? Mas as pessoas que colocam o dinheiro, mas não como o objetivo, mas como uma consequência de fazer bem feito, de fazer com carinho, de fazer com dedicação, eu vejo que o dinheiro vem, né? Porque ninguém fica perto de alguém que não lhe trata bem.
né? Então eu identifico que toda atividade, seja o agro, seja um médico, seja um dentista, seja um trabalhador de instituição financeira, que trata com carinho aquilo que está fazendo, esse dinheiro vem, né? Porque quando você trata com carinho, quando você é tratado com carinho, você fala, né? Você fala para uma pessoa, que fala para outra, que fala para outra, e esse é a melhor propaganda, né? Então, esse é uma receita que eu tenho para mim, que se eu quero ser bem sucedido com uma atividade agro, seja ela pecuária, grão ou outra, eu preciso estar apaixonado, né? Esse é um ponto. E o segundo, que eu também vejo como bastante interessado, é aquela pessoa assim que gosta de uma certa forma de correr um risco, né? Porque, como nós estávamos falando, é uma atividade a céu aberto, né? Não tem jeito de você, faltou chuva, você ir lá com o regador. Não tem jeito de, sobrou, você ir lá e pôr um guarda-chuva, né? Não tem jeito. Então, nós temos blindagens hoje para questão dessa situação, que é o seguro, né? Mas mesmo assim, não faz naquela totalidade que eu tinha interesse. Então, eu preciso gostar disso, né? Gostar de correr esse risco. E também querer, assim, de uma certa forma, me envolver para melhorar, porque essa é uma situação que o agricultor tem, ele se envolve para melhorar, porque a gente costuma ler, né? Tipo assim, você já tomou café hoje, então você agradece a uma pessoa que está no campo, né? Você já almoçou, você agradece a uma pessoa que está no campo. Então, esse envolvimento para melhorar é que eu vejo também que está na essência. Por quê? Porque se eu faço a minha atividade, muitas vezes não vai ser a minha família direta ou indiretamente que vai estar beneficiado, mas vai ser alguma outra pessoa numa cidade, né, numa capital, que vai ter o benefício daquilo que eu estou fazendo, né? E aí vai fechando tudo com a questão do carinho, da dedicação, do tempo, né? Eu falo que o agro é uma profissão que envolve o amor, né? Porque tem um propósito envolvido por trás disso, que é produzir alimentos, alimentar as pessoas, e tem que ter amor. Eu acho que quando você tem amor e dedicação, como você falou, o sucesso é consequência, né? O resultado financeiro, a realização vem. Então, eu acho que isso é muito importante e quero te agradecer. Eu acho que as pessoas puderam esclarecer muitas dúvidas e vou até já deixar aqui o convite, mas você pode também fazer, se tiverem mais dúvidas, né? A agência está aqui de portas abertas para quem quiser conhecer, entender mais. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem, comentem. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Adriane. É uma satisfação muito grande participar do projeto, né? Participar desse seu canal. Vejo que nós precisamos sim nos juntar e disseminar essa atividade, porque é corriqueiro a gente ver as pessoas querendo sair do campo e vir para a cidade, né? Então a gente precisa dar conhecimento para essas pessoas, porque a riqueza está no campo, né? Nós temos condições de melhorar esse país que precisa de N situações, mas o campo consegue, né? Nosso país tem clima, tem área, tem condição, né, para fazer. E para a pessoa que tiver dúvida com relação à parte do agronegócio, ou a parte de educação financeira, ou a parte da parte de financeira mesmo, o Sicredi está à disposição, né? Nós estamos aqui anexo à rotatória da Índia, e aqui em Mineiros. Mas assim, o quanto mais a gente puder conversar sobre isso e disseminar, né, eu acho que quem tem a ganhar é todos nós. Um outro ponto que eu trago bastante evidente também é a necessidade que nós temos de fazer com que esse dinheiro fique no nosso bolso. E uma prática que nós podemos fazer para que o dinheiro fique no meu bolso é trabalhar com o sistema cooperativo de crédito, né? Trabalhar com o Sicredi. Porque assim eu faço com que o dinheiro fique na minha comunidade. E assim, não só eu, mas todos os que me rodeiam sejam beneficiados com essa atividade, né? Com
círculo virtuoso do dinheiro, né? Que é onde nós do Sicredi temos uma preocupação muito forte, não simplesmente com o resultado, nossa preocupação é com a comunidade, né? Então, todas as cidades onde o Sicredi está inserido, você vê um envolvimento muito próximo com a comunidade. E esse é uma situação que está no nosso DNA, né? E cada vez mais nós procuramos investir nisso. Por quê? Não tem condições de nós termos uma agência lucrativa ou uma cooperativa lucrativa se eu tiver uma comunidade com déficit, né? Então eu preciso que a comunidade esteja bem, eu preciso que os associados estejam bem para que essa agência tenha resultado, essa cooperativa tenha resultado. Não é de uma certa forma só eu pensar e falar, não, eu quero só a parte tranquila, a parte financeira dela, não quero me envolver. Então, o Sicredi cada vez mais vem nesse envolvimento, né? Todo o nosso resultado, ele é distribuído proporcional ao movimento de cada associado que fica nessa comunidade, né? É uma situação que é diferente ao praticado pelos bancos, né? Então, a gente vem com uma opção muito vantajosa frente aos bancos. Nós viemos crescendo muito nesse critério e peço assim, quanto mais dúvida e quanto mais vontade de ter e investir nessa atividade, nos procurem no Sicredi, para que nós possamos juntos achar uma melhor solução, achar algo que possa ser justo e favorável a todos, né? E eu garanto que qualquer lugar que for procurar o Sicredi vai ter sempre uma pessoa com disposição para estar falando, para estar conversando sobre cooperativa de crédito, falando sobre agronegócio e falando sobre todos os outros segmentos que o Sicredi também trabalha. Obrigada. Obrigado, Adriana.